que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O
Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O
povo tá vendo isso daqui e fala, você, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é? O pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala, você, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é? O pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala, você, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é? O pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala, você, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é? O pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala, você, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é? O pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara.
Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime? E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime? E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime? E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime? E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime? E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O
O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... Quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal. Equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime? E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... Quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal. Equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime? E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... Quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal. Equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime? E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... Quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal. Equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime? E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... Quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal. Equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime? E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela.
São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro.
que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O
O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O
povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime, o que é equânime? Povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara.
Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala, quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O
O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... Quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... Quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... Quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... Quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela. São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas. São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista? É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... Quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela.
São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro. O que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? São os comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? São os comunistas! São os burgueses, são os burgueses, são os burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista! É Venezuela! Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime? O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro.
que tu acha que é mais fácil entender, o povo entender? Seus comunistas que vão transformar isso aqui na Venezuela! São esses burgueses que depois que o pobre começou a deixar de comer ovo e comer carne e agora anda de avião, agora eles não querem que eu volte pro poder. O que tu acha que é mais fácil de entender? Seus comunistas! Seus burgueses, seus burgueses, seus burgueses. É isso que o povo burro consegue entender. O que tá entendendo? Eu não tô entendendo isso. Mas não é comunista, é Venezuela. Não é o pobre deixou de comer ovo, agora o pobre come carne. O pobre vai... Não, cara. Eles querem um discurso simples. E a distribuição dos valores não é equânime. O cara vai saber o que é equânime. O povo tá vendo isso daqui e fala... quanto que o Dória te pagou? E o calcinha apertada, tal, equânime. O que é equânime? O povo que não sabe escrever vai saber o que é equânime. E os idiotas ficam, é o mito, é o mito. É o cachaceiro, é o cachaceiro.